hoje também está a oportunidade. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Josadac, irmãos, o nosso irmão Josadac, ele me pediu para que eu trouxesse alguns dados a respeito da perseguição que a igreja vem sofrendo em outros continentes, em outros lugares. E talvez nós podemos interpretar isso como algo que já está saturado no culto de missões, ou então que é repetitivo. Mas a verdade, irmãos, é que saturado não está. Repetitivo pode ser talvez, mas saturado não. Como assim? O fato de nós repetirmos sempre no culto de missões a perseguição que a igreja sofre em outros lugares não significa que é um assunto banal. Muito pelo contrário, significa apenas a urgência dessas notícias que nós conhecemos tanto. E quando nós ouvirmos falar sobre participação em missões, geralmente nós interpretamos missionários que vão para a África, normalmente, missionários que vão para o Oriente Médio ou para qualquer outro lugar pregar o Evangelho. Mas a verdade, irmãos, é que nós também podemos ter uma grande participação nas missões. Primeiro, evangelizando, que é o que nós fomos chamados por Jesus para fazer, e nós devemos sempre fazer isso. Tanto que eu já escutei até um certo lugar que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então, existe essa urgência de nós pregarmos o Evangelho para toda criatura, seja no ônibus ou seja em qualquer outro lugar. Mas existe também outra forma, cooperando com orações e de outras formas também, seja financeiramente ou de outras várias maneiras. No capítulo 16 de Romanos, Paulo ele vai fazer uma série de agradecimentos, uma série de saudações, e ele vai citar nomes que nós nunca vimos na Bíblia. As únicas duas pessoas que nós conhecemos aqui normalmente é Priscila e Áquila. Só que depois ele vai fazer uma série de saudações, uma série de agradecimentos a pessoas que nós não conhecemos, pessoas que não têm pessoas que não têm participação nítida na Bíblia, pessoas que não têm protagonismo, mas são pessoas que foram muito importantes no ministério do apóstolo Paulo pelas ajudas e cooperações que essas pessoas fizeram. O apóstolo Paulo vai dizer: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epérito, meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. Então nós vemos Paulo citando essas pessoas, e nós temos conhecimento do quão forte a perseguição que a igreja sofre em muitos lugares. Como nós ouvimos falar, Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Sudão, Eritreia, Síria, Nigéria, Paquistão, em determinados outros lugares, em muitos outros lugares. Nós ouvimos falar de perseguição, às vezes mais maleável, entre muitas aspas, nós ouvimos falar de algumas perseguições mais maleáveis e outras situações mais agravantes, outras situações mais sérias e mais extremas. E isso, irmãos, deveria causar uma extrema compaixão em nós. Isso deveria causar em nós um amor profundo por esses irmãos que estão sendo perseguidos. Nós deveríamos nos preocupar com essas pessoas, deveríamos citar essas pessoas. E normalmente nós às vezes esquecemos muito dessa parte nas nossas orações, sempre focamos nos nossos pedidos do dia a dia e acabamos esquecendo porque existem pessoas que não conseguem ter uma Bíblia em suas casas. Nós esquecemos que existem pessoas que já foram presas por terem Bíblias em suas casas. Nós esquecemos que existem pessoas que são colocadas em situações subhumanas por ser cristão. Nós esquecemos que existem pessoas que são tiradas delas os direitos básicos da vida, o direito de trabalho, o direito de estudar, muitas vezes é tirado de muitos cristãos, e nós esquecemos disso. E quando nós esquecemos disso, irmãos, talvez pode não ser intencional, mas é uma falta de compaixão, porque são nossos irmãos em Cristo. E
Outra coisa, irmãos, que eu também gostaria de citar, além das relações, como eu falei, são contribuições financeiras, ou de outras formas também. Geralmente nós, quando falamos de contribuições financeiras em igrejas, às vezes pega um ar muito meio ruim, porque nós sabemos que existem muitos pastores e muitas igrejas que as pessoas abusam disso. Falam para as pessoas dizimar para que supostamente elas venham receber uma bênção material em troca. E nós sabemos que não é verdade. Não é assim que a Amanda toca. Não é assim que Cristo age. Talvez Ele pode sim nos abençoar financeiramente, mas não é a regra. Então, mas nós devemos olhar também por outro lado. Existem igrejas sérias que fazem um bom uso do dinheiro recebido para pessoas que estão com necessidade, para cooperar com a obra de Deus, para cooperar com o evangelismo em outros lugares, onde é preciso homens e mulheres corajosos para empregar. Então, quando nós olhamos a Bíblia,